Bom dia, tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. E nós estamos nesta linda jornada lendo e meditando o Evangelho de Lucas. E como é maravilhoso! E hoje nós já estamos no capítulo de número 11. Hoje a nossa leitura começará no versículo de número 29, que traz vários ensinamentos de Jesus. Então eu vou pedir que você, se puder, ore comigo agora. Senhor, obrigado por essa oportunidade que Tu nos dá de estarmos diante da Tua presença, com a Tua palavra nas mãos e podermos nos alimentar com esse banquete maravilhoso. Senhor, eu te peço uma bênção especial nesse dia, por cada família que está comigo nesse devocional, por cada pessoa que participa desse canal aqui no YouTube. Senhor, estende as tuas mãos, Pai. Guarda, visita os hospitais, visita as clínicas, as nossas crianças. Guarda elas nas escolas, Senhor, indo e vindo da escola, Senhor. Estende as tuas mãos, abençoe a cada família, supre as suas necessidades. Pai, eu te peço uma bênção especial sobre o nosso Brasil. Continua nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. Nós confiamos em Ti, Senhor. Amém. Vamos ler então? Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Senão eu vou ler para você. E é muito bom estar tendo a sua companhia no dia de hoje. Diz assim, tem um título aqui que diz O Sinal do Profeta Jonas. E, ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligna é esta geração. Ela pede um sinal e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Aqui vai até o verso do 29 ao 32. E aí, deixa eu ler um comentário que tem aqui, porque eles estão pedindo um sinal. E Jesus está ali colocando tudo na frente deles. E isso é maravilhoso, olha só. Os gentios cruéis e belicosos de Nínive, capital da Assíria, arrependeram-se de seus pecados pela pregação de Jonas. Lembre que Jonas é aquele que é mandado para Nínive e ele vai para outra direção, mas tem uma experiência muito dolorosa na vida, mas no final da história ele obedece e vai pregar para aquele povo em Nínive, e Deus ouve, aquele povo se arrepende e Deus livra aquele povo. Porém, este não se importou com eles. A rainha de Sabá, uma gentia, louvou ao Deus de Israel, quando ouviu sobre a sabedoria de Salomão. Então Jesus está dizendo ali, olha, todas essas coisas aconteceram. O povo de Nínive, ao ouvir a pregação, se arrependeram. A rainha de Sabá veio e louvou também a sabedoria de Salomão. E diante de vocês tem um que é muito maior do que Salomão. E vocês simplesmente não querem aceitar. E isso é interessante, porque muitas vezes nós estamos com a nossa bênção na mão e a gente não acredita que aquela bênção Deus deu para nós. É resposta de oração. Mas vamos continuar aqui. A nossa leitura hoje está sendo capítulo 11 do Evangelho de Lucas, que nós estamos lendo e meditando. E agora nós vamos ler a partir do versículo
33. Vamos lá. Nós já lemos, nós estamos começando a nossa leitura do 29. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Então, nós precisamos também, Jesus está ensinando aqui, veja como está o teu olhar. A candeia do corpo é o olho, presta atenção no que você se interessa. Mas vamos continuar. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele e, entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um de vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras dos vossos pais, porque eles os mataram e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhe mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, e desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Versículo 53. E dizendo-lhes ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhes ciladas, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Olha só isso aqui. Nós encontramos Jesus chamando a atenção de todos. Ele estava ali dando os ensinamentos. Jesus fala do sinal do profeta Jonas, que é onde eles pedem, fala a respeito da palavra que Jonas foi e pregou e houve o arrependimento. Jesus fala que a candeia do corpo são os olhos,
E aí ele vem falando, fazendo as críticas aos líderes religiosos que queriam mostrar uma coisa que não eram. E Jesus, interessante que Jesus não se intimida diante de todas aquelas coisas. Ele sabia qual era o seu propósito ali. E interessante isso aqui, que o versículo 51 em diante, ele diz: porque todos os pecados, desde a morte de Abel, sobreviriam àquela geração em particular. Por que Jesus fala isso? Porque rejeitaram o Messias. Era isso que Jesus estava falando, aquele para quem toda a história e as profecias bíblicas apontavam. E eles rejeitaram. Então ele diz: ai. A morte de Abel é narrada em Gênesis capítulo 4, versículo 8. A morte de Zacarias é contada em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 22, o último livro do cânon hebraico. Olha que coisa interessante, como os doutores da lei tomaram a chave da ciência. Como foi que aconteceu? Por meio de suas interpretações errôneas das escrituras e das regras humanas que acrescentaram à lei. Então eles colocavam cargas nos outros, mas eles mesmos não tocavam nem o dedo. E interessante que esses ensinamentos de Jesus chega para nós através da sua palavra. E como é maravilhoso pararmos um instante e prestarmos atenção como está sendo o nosso caminhar, como está sendo o nosso proceder. É isso que Jesus está mostrando aqui. Será que nós estamos nos comportando igual a esse povo? Será que nós estamos dizendo a Jesus, quando ele nos envia para alguma missão, dizendo: ai, vai ser difícil, eu não vou poder ir? Ou nós estamos obedecendo? Será que nós preferimos receber algum tipo de retaliação da parte de Deus, como Jonas, que veio a grande tempestade, por causa dele, da desobediência dele, outras pessoas sofreram, mas que no final ele obedece? E Jesus, ele vai ensinando. E uma coisa interessante, nesse versículo de número 34, nossa meditação hoje é Lucas, capítulo 11, do versículo 29 ao 54, que é o final desse capítulo. No versículo 34, Jesus diz assim: a candeia do corpo é o olho. Então vamos prestar atenção do que é que nós estamos. Isso aqui é um chamado de alerta para todos nós. Vamos prestar atenção o que é que nós estamos parando para olhar, prestar atenção. Vamos voltar o nosso olhar para Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Então que nesse dia, essa palavra fale ao seu coração. Envie esse vídeo para mais alguém, compartilhe, seja inscrito nesse canal e não esquece, deixa seu gostei. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Deus nos abençoe. Hoje a nossa leitura foi Evangelho de Lucas. Nós estamos lendo e meditando o Evangelho de Lucas, capítulo 11, dos versículos 29 ao 54. Deus nos abençoe. Amém.